Você já parou para pensar que às vezes a solução para os nossos problemas não está em adicionar mais coisas à nossa vida, mas sim em cortar o que não serve mais? Hoje eu quero compartilhar com você uma descoberta que mudou completamente a minha trajetória. Foi quando eu entendi que para crescer de verdade, primeiro eu precisava aprender a arte de cortar. E não estou falando só de coisas materiais, não. Estou falando de hábitos, relacionamentos, pensamentos e até oportunidades que pareciam boas, mas que na verdade estavam me sugando. Esta não é uma história sobre sacrifício, é uma história sobre libertação, sobre como cortar o desnecessário pode multiplicar seus resultados de uma forma que você nem imagina. Há alguns anos atrás, eu estava naquela fase da vida onde tudo parecia estar acontecendo ao mesmo tempo. Sabe quando você olha de fora e parece que a pessoa está super bem-sucedida, mas por dentro ela está se sentindo como um pato na água? Por cima, tudo calmo, mas por baixo, remando desesperadamente. Eu tinha vários projetos rodando, estava sempre ocupado, sempre correndo atrás de uma coisa ou outra. Na cabeça eu pensava, quanto mais eu fizer, mais eu vou prosperar. Mas a realidade era bem diferente. Eu estava exausto, disperso e, o pior de tudo, não estava vendo os resultados que esperava. Foi quando uma conversa mudou minha perspectiva completamente. Estava conversando com um empresário que eu admirava muito, um cara que tinha construído várias empresas de sucesso e parecia ter aquela serenidade que eu não conseguia encontrar. Eu perguntei para ele qual era o segredo dele, esperando uma resposta sobre trabalho duro, networking ou alguma estratégia mirabolante. A resposta dele me pegou de surpresa. Aprendi que o segredo não é fazer mais, é cortar o que não importa. Ele me contou que tinha passado anos fazendo exatamente o que eu estava fazendo, tentando abraçar o mundo, até que percebeu que estava como aquele malabarista que tenta manter muitas bolas no ar e acaba derrubando todas. Depois daquela conversa, comecei a fazer uma análise profunda da minha vida e descobri coisas que estavam me consumindo energia sem me dar retorno. Vou compartilhar com você as principais coisas que eu cortei. 1. As amizades tóxicas. Sabe aquelas pessoas que só aparecem quando precisam de alguma coisa? Ou aquelas que sempre têm uma energia negativa, que reclamam de tudo e nunca estão satisfeitas com nada? Eu tinha várias pessoas assim no meu círculo. Pessoas que eu mantinha por pena, por história antiga ou simplesmente por não ter coragem de me afastar. Mas a verdade é que essas relações estavam drenando minha energia. Não foi fácil, mas comecei a cortar essas amizades tóxicas da minha vida. E sabe o que aconteceu? Sobrou mais espaço e energia para as pessoas que realmente importavam, para as que me inspiravam e me faziam crescer. 2. Os compromissos desnecessários. Eu era daquelas pessoas que não sabia dizer não. Toda reunião que me convidavam, eu ia. Todo evento, toda confraternização, todo vamos tomar um café para conversar sobre uma ideia, eu topava. O resultado? Minha agenda estava sempre lotada, mas a produtividade estava lá embaixo. Eu estava sempre ocupado, mas não estava sendo eficaz. Comecei a aplicar um filtro simples para cada convite. Isso me aproxima dos meus objetivos ou me afasta deles? Se a resposta fosse afasta ou nem uma coisa nem outra, eu cortava. 3. O vício em informação. Esse foi difícil de admitir, mas eu era viciado em consumir informação. Podcasts, livros, vídeos, artigos, cursos. Eu consumia conteúdo o tempo todo e me sentia produtivo fazendo isso. Mas a verdade é que eu estava no que chamam de modo consumo e não no modo criação. Estava sempre aprendendo, mas nunca aplicando. Sempre me preparando, mas nunca executando. Cortei drasticamente o tempo que passava consumindo conteúdo e aumentei o tempo dedicado à execução. O resultado foi imediato. 4. A necessidade de impressionar.
Eu gastava muito tempo e energia tentando impressionar pessoas que, no fundo, nem importavam tanto assim para a minha vida. Comprava coisas que não precisava, ia em lugares que não queria ir, só para manter uma imagem. Quando cortei essa necessidade de aprovação externa, não só economizei dinheiro, como ganhei uma liberdade mental incrível. Agora vem a parte mais interessante desta história. Quando comecei a cortar essas coisas da minha vida, algo mágico aconteceu. Foi como se eu tivesse desentupido um cano que estava bloqueado há anos. Foco laser. Com menos distrações, meu foco ficou muito mais afiado. Em vez de fazer 10 coisas de forma medíocre, comecei a fazer 3 coisas de forma excelente. E sabe o que acontece quando você faz algo de forma excelente? Os resultados se multiplicam exponencialmente. Energia renovada. Sem as pessoas tóxicas sugando minha energia, sem os compromissos desnecessários fragmentando meu tempo, eu comecei a ter muito mais energia para investir no que realmente importava. Era como se eu tivesse ganhado horas extras no dia. Clareza mental. Com menos informação desnecessária entrando na minha mente, consegui ter muito mais clareza sobre o que eu realmente queria. Meus objetivos ficaram mais nítidos e o caminho para alcançá-los se tornou mais óbvio. Relacionamentos mais profundos. Paradoxalmente, tendo menos amigos, minhas amizades ficaram muito mais profundas e significativas. Qualidade superou quantidade em todos os aspectos da minha vida. O que eu aprendi nesse processo é que vivemos numa cultura que nos ensina que mais é sempre melhor. Mais dinheiro, mais amigos, mais oportunidades, mais experiências. Mas a verdade é que há um ponto em que o mais se torna um fardo. É como aquela história do burro que morreu afogado porque não conseguiu escolher entre 2 montes de feno. Às vezes, ter muitas opções pode ser uma maldição. A arte está em saber escolher, em ter coragem de dizer não para as coisas boas, para poder dizer sim para as coisas excepcionais. Você conhece o princípio de Pareto, né? Aquele que diz que 80% dos resultados vem de 20% das ações. Pois é, ele se aplica a praticamente tudo na vida. 80% da sua felicidade vem de 20% das suas atividades. 80% dos seus problemas vem de 20% das suas preocupações. 80% do seu crescimento vem de 20% dos seus relacionamentos. O segredo é identificar esses 20% que realmente importam e cortar os 80% que só fazem ruído. Agora você deve estar pensando, tá bom, entendi a teoria, mas como eu faço isso na prática? Vou compartilhar com você o método que eu uso para identificar o que cortar da vida. Passo 1. Faça um inventário da sua vida. Pegue uma folha de papel ou abra um documento no celular e liste todas as áreas da sua vida. Relacionamentos, trabalho, carreira, finanças, saúde, lazer, desenvolvimento pessoal. Em cada área, anote tudo o que você faz, todas as pessoas com quem convive, todos os compromissos que tem. Passo 2. Aplique o teste da energia para cada item da sua lista. Faça a pergunta: isso me dá energia ou me tira energia? Seja honesto. Aquela reunião semanal que você tem no trabalho, ela te energiza ou te drena? Aquele amigo que sempre liga para reclamar da vida, como você se sente depois de falar com ele? Passo 3. Use a regra do sim entusiasmado. Derek Sivers, um empresário que admiro muito, tem uma regra simples. Ou é um sim entusiasmado ou é um não. Se você não está empolgado com alguma coisa, se não está dizendo, nossa, que legal, então é melhor cortar. A vida é curta demais para desperdiçar tempo com coisas que são apenas ok. Passo 4. Corte gradualmente. Não precisa cortar tudo de uma vez. Isso pode causar um choque muito grande. Comece cortando as coisas mais óbvias, aquelas que você já sabe que não agregam valor na sua vida. Depois, vá refinando. É como esculpir uma estátua. Primeiro você retira os grandes pedaços de mármore que claramente não fazem parte da obra, depois vai refinando os detalhes. Não vou mentir para você.
Cortar coisas da vida não é fácil. Você vai enfrentar resistências, tanto internas quanto externas. Você vai sentir medo de estar perdendo alguma coisa. E se aquela oportunidade fosse a chance da minha vida? E se aquela pessoa pudesse me ajudar no futuro? O antídoto para o FOMO é o JOMO, Joy of Missing Out, a alegria de perder coisas. Quando você entende que cada não que você diz te libera para um sim mais poderoso, o FOMO desaparece. As pessoas ao seu redor podem não entender suas escolhas. Por que você não vai na festa? Por que você não aceita esse projeto? Por que você está sendo antissocial? Lembre-se, as pessoas que fazem essas perguntas geralmente são as mesmas que estão presas na corrida de rato. Não deixe a opinião dos outros ditar suas escolhas. Você pode sentir culpa de cortar relacionamentos ou compromissos. Mas fulano sempre foi legal comigo. Mas eu sempre participei disso. A culpa é natural, mas lembre-se, você não é obrigado a sacrificar sua vida para agradar os outros. Ser seletivo não é ser egoísta, é ser inteligente. Depois de aplicar essa filosofia na minha vida, os resultados não tardaram a aparecer. E quando digo que prosperei 100 vezes mais, não é exagero. Minha produtividade aumentou drasticamente. Projetos que antes levavam meses para serem concluídos, comecei a finalizar em semanas. Isso porque toda a minha energia estava canalizada para o que realmente importava. Minha renda também cresceu proporcionalmente. Com mais foco, consegui entregar trabalhos de muito mais qualidade, o que naturalmente me trouxe clientes melhores e projetos mais bem remunerados. Mas o mais importante, minha qualidade de vida melhorou imensamente. Menos estresse, mais tempo para o que eu gostava, relacionamentos mais significativos. Eu não estava apenas ganhando mais dinheiro, estava vivendo melhor. Cortar é só o primeiro passo. O desafio é manter sua vida livre das coisas desnecessárias. É como fazer uma faxina. Se você não mantém a disciplina, a bagunça volta rapidamente. Faça revisões periódicas. A cada 3 meses, eu faço uma revisão da minha vida. Olho para tudo que estou fazendo, todas as pessoas com quem estou convivendo, todos os projetos que estou tocando e me pergunto, isso ainda faz sentido? Aprenda a dizer não com elegância. Desenvolvi algumas frases que me ajudam a recusar convites sem magoar as pessoas. Obrigado pelo convite, mas estou priorizando outras coisas no momento. Parece interessante, mas não encaixa na minha agenda atual. Vou ter que passar desta vez, mas desejo muito sucesso para vocês. Estabeleci critérios claros para tomar decisões rapidamente. Por exemplo, só aceito reuniões que tenham uma agenda clara e objetiva. Só participo de eventos se pelo menos 2 pessoas que eu admiro vão estar lá. Só leio livros que foram recomendados por alguém em quem confio. Esses filtros me poupam tempo e energia mental. A verdade é que a maioria das pessoas está vivendo uma vida de adição. Sempre tentando adicionar mais coisas, mais conhecimento, mais contatos, mais experiências, mais posses. Mas poucos descobrem o poder transformador da subtração. Quando você corta o que não serve, você não fica com menos. Você fica com mais do que realmente importa. É como limpar um diamante. Você não está tirando o valor da pedra, está revelando seu verdadeiro brilho. A prosperidade que experimentei não veio de fazer mais coisas, veio de fazer as coisas certas. E para identificar as coisas certas, primeiro precisei eliminar as erradas. Você não precisa estar em todos os lugares, conhecer todas as pessoas, aproveitar todas as oportunidades. Você precisa estar nos lugares certos, com as pessoas certas, aproveitando as oportunidades certas. A vida não é sobre acumular, é sobre escolher. E escolher bem exige coragem para dizer não. Coragem para decepcionar alguns, para não decepcionar a si mesmo. Coragem para ser incompreendido por quem não entende seus objetivos. Se você sente que sua vida está bagunçada, dispersa, sem direção, talvez a solução não seja adicionar mais coisas.
Talvez seja cortar o que não serve mais. Comece hoje. Pegue uma coisa na sua vida que você sabe que está te atrapalhando mais do que ajudando e corte. Pode ser um compromisso, uma pessoa, um hábito. Não importa o quão pequeno seja. O importante é começar. Porque quando você aprende a arte de cortar, você descobre que menos pode ser infinitamente mais. E você, o que está precisando cortar da sua vida para começar a prosperar de verdade? Conta aqui nos comentários uma coisa que você identificou que está te atrapalhando mais do que ajudando. Vamos criar uma corrente de transformação, onde cada um inspira o outro a ter coragem de fazer as escolhas difíceis, mas necessárias. Não esqueça de salvar este conteúdo e compartilhar com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Às vezes, uma palavra na hora certa pode mudar uma vida para sempre.